Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindes de volta aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje nós precisamos falar sobre a segunda temporada de Heartstopper, série baseada nas histórias em quadrinhos criadas por Alice Oseman e que já está disponível na Netflix. Então, se você, como eu, também é apaixonado por essa série, fica aqui comigo depois da vinheta e bora lá! Antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir que vocês se inscrevam no canal se não forem inscritos, que isso ajuda demais esse canal a crescer no YouTube, e também já deixem o seu like para não esquecer depois. Muito obrigado. Heartstopper é uma série LGBT baseada nas histórias em quadrinhos criadas por Alice Oseman, cuja primeira temporada chegou à Netflix no ano passado e foi um tremendo sucesso. Temos a história de Charlie, interpretado por Joey Locke, que passou por uma série de bullying na escola após se assumir homossexual e mantinha uma relação meio tóxica com outro garoto, o Ben. Até que ele conhece o Nick, interpretado pelo Kit Corner, por quem ele acaba se apaixonando. E ao longo da primeira temporada, a gente acompanha o desenvolvimento desse relacionamento e o Nick se entendendo e se aceitando como um garoto bissexual. Aqui na segunda temporada eles estão juntos, eles estão namorando, mas nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento e também as dificuldades que vão ser impostas a que eles fiquem juntos. Bom, eu não preciso dizer que Heartstopper é uma fofura e isso continua aqui na segunda temporada. A minha única crítica à série seria que talvez essa fofura fosse exagerada, as coisas parecem ser fáceis demais em alguns momentos. Eu sei que a gente vive num mundo muito diferente do que quando eu fui adolescente, por exemplo, em que existe uma aceitação maior e que se discute muito mais essa questão de identidade de gênero e sexualidade, mas mesmo assim, em alguns momentos, a primeira temporada passa uma ideia assim de irreal, de um mundo perfeito demais. Felizmente isso não acontece aqui na segunda temporada, que já parece um pouco mais madura. A gente acompanha toda a dificuldade que o Nick vai ter para se assumir como bissexual perante os familiares, perante os seus amigos. Ele vai ver que esse processo é muito mais difícil do que ele imaginava, especialmente quando entra em cena o seu irmão David, que é uma figura homofóbica, né, diferente da sua mãe, interpretada pela Olivia Colman, que foi super receptiva na primeira temporada, e também ele vai ter que lidar com a figura do seu pai, que mora em Paris e que é uma pessoa completamente ausente. Além disso, a gente vai ver como essa dificuldade dele vai afetar de uma forma ou de outra o Charlie. O Charlie é um garoto extremamente sensível e ele quer estar com o Nick o tempo todo, ele quer compartilhar todos os momentos possíveis com o namorado, mas uma série de fatores vai dificultar que ele realize essa vontade. O Nick está passando por uma bateria de exames, né, uma espécie de vestibular lá da Inglaterra, então ele passa praticamente todo dia na escola ali em um grupo de estudo. E fora isso, os pais do Charlie começam a se preocupar com seu desempenho na escola, que vem caindo, e acabam proibindo que ele e o Nick passem os dias juntos até que ele melhore esse rendimento. Até que eles vão ter um momento de respiro numa viagem da turma ao final do semestre para Paris, mas as coisas não saem exatamente como planejadas, exatamente pela dificuldade do Nick de se assumir para os amigos. Outra coisa que eu acho muito positiva nessa temporada é que ela dá um espaço muito maior para os personagens secundários, que tem todos os arcos muito interessantes. A gente acompanha, por exemplo, o desenvolvimento do relacionamento do Tal com a Ellie. Agora sentem uma atração mútua um pelo outro, mas que não sabem lidar exatamente com essa atração, especialmente também porque a Ellie tem planos de terminar o colégio numa escola de arte que é em outra cidade e que provavelmente vai distanciar os dois. Inclusive, eles protagonizam uma das cenas mais hilárias da temporada, em que eles estão no encontro no cinema e os dois estão extremamente nervosos e sem saber como agir. Outro personagem que vai ganhar um pouco mais de destaque aqui nessa temporada é o Isaac, que passou praticamente despercebido ali na primeira temporada. Ele também vai ter um arco de se descobrir talvez como uma pessoa assexual e aromântica.
Outro relacionamento que vai receber mais camadas aqui é o da Tara e da Darcy, que aparentemente tinham um relacionamento perfeito ali na primeira temporada, mas que a gente vê que não é exatamente assim. A Darcy acaba se fechando para Tara e nós não sabemos exatamente qual que é o motivo, até que nós somos apresentados à mãe dela, que é uma figura extremamente difícil e para quem ela não tem coragem de se assumir como lésbica. Até mesmo os professores que acompanham os alunos na excursão têm ali meio que um arco próprio. Até uma das falas de um dos professores me tocou muito, porque ele diz que ele só se assumiu homossexual depois dos 20, e então ele perdeu muito dessas experiências gostosas de adolescente, e eu acho que é uma coisa com que muitos homossexuais, muitas pessoas LGBT conseguem se relacionar, porque uma vez que a gente demora um pouco para conseguir se assumir, de fato a gente perde muitas experiências que são consideradas normais, como essas paixonites, esses namoros de escola. Tudo isso é meio que negado pra gente de alguma forma. Os roteiros aqui continuam extremamente sensíveis, né? Apesar de trazer uma dose maior de drama, eu acredito, do que na primeira temporada, esse drama nunca é forçado, como parece em muitas séries adolescentes, em que os problemas, os empecilhos parecem um pouco surreais, não parecem coisas que pessoas nessa idade realmente fossem lidar. Muito pelo contrário, a série traz problemas que são extremamente típicos da adolescência, como a frustração de não poder sair porque você está de castigo ou ter um trabalho da escola para terminar, ou então o desespero ao perceber no espelho que você ficou com um chupão. O roteiro da série também é super amarradinho e isso não faz com que você sinta que nenhum daqueles coadjuvantes ali está sobrando. E o roteiro também tem muita sensibilidade em lidar com os diversos temas que ele propõe, como aceitação, a saída do armário, as dificuldades, né, de começar um novo relacionamento. A gente também vai ver a série lidando com transtornos alimentares, tudo de uma forma muito sensível e muito humana. Eu quero também chamar aqui a atenção para a atuação do Joe Locke. Eu acho que ele faz um excelente trabalho como Charlie. O olhar dele transmite muita coisa o tempo todo. Você percebe que, apesar dele estar tentando o tempo todo mostrar que as coisas estão bem, na verdade tem sempre alguma coisa incomodando ele. Na primeira temporada a gente sabe que ele sofreu um bullying na escola, mas a gente não sabe qual foi a dimensão desse bullying. Isso vai ser tratado aqui na segunda temporada. E tem uma cena em que ele e o Nick estão conversando e o Nick puxa esse assunto e a postura do ator se transforma completamente. Ele se fecha, ele se enclausura, ele traz aquela tristeza no olhar. É como você vê um filhotinho machucado. Realmente é de partir o coração. Também tem que falar da direção de arte, que continua belíssima. A escolha das cores, a fotografia e também os elementos gráficos que são utilizados em algumas cenas são elementos muito discretos, mas que remetem a essa linguagem dos quadrinhos e que, de certa forma, mostram o que os personagens estão sentindo naquele momento. Então Heartstopper traz uma segunda temporada, continua com a qualidade da temporada anterior, continua com aquela doçura, com aquela fofura, sem se furtar de trazer um sabor um pouco mais agridoce. Eu acho que é uma temporada um pouco mais madura do que a primeira, e isso contribui muito para a série, e acredito que a tendência é que ela vá amadurecendo cada vez mais, também acompanhando a idade dos seus personagens. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de Heartstopper. Querem que eu traga uma crítica da primeira temporada? Deixe aqui nos comentários, eu sempre gosto de ouvir o que vocês têm a dizer. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se vocês ainda não curtiram, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui. Então, um beijo e até a próxima.